gostaria de deixar uma palavra que se encontra no Salmo 1. E primeiro eu vou fazer a leitura do Salmo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então esse salmo o salmista traz algumas advertências, na palavra, que ele diz primeiro sobre não andar segundo o conselho dos ímpios. Esse não andar seria a sabedoria, os conceitos, que eles têm sobre a vida, a forma deles, de viver. É um exemplo quando acontece determinada situação e a gente relata para alguém, essa pessoa, mas por que você agiu assim? Por que você não falou dessa maneira, não agiu desse outro jeito? E segundo a palavra de Deus, não é a forma correta, a forma que essa pessoa sugere, O segundo é não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, caminhar junto, com aqueles que não têm um andar correto, não têm atitudes corretas, têm atitudes pecaminosas. Todos nós temos atitudes pecaminosas, mas a gente tem a luz da palavra, tem o nosso arrependimento, e tem pessoas que realmente têm práticas ilícitas, Um exemplo quando a gente é criança e a gente está na escola e acontece alguma situação errada e a gente toma bronca junto com outra pessoa e a gente diz, mas eu não tinha feito nada, mas a gente estava junto com aquela pessoa, a gente estava ao lado, a gente viu acontecer, ou seja, a gente caminhou com alguém que fez algo errado, Então não se deter no caminho dos pecadores e não se assentar na roda dos escarnecedores, ou seja, assentar é permanecer, habitar, ficar ali, E os escarnecedores são aqueles que zombam, que tratam com orgulho, malícia e indiferença, Então não se deter no caminho, não se assentar na roda dos escarnecedores. E a seguir o salmista nos dá duas características do bem-aventurado, que é aquele que não pratica as 3 primeiras advertências iniciais que ele relata no Salmo. E ele diz que esse bem-aventurado, ele encontra o seu prazer na lei do Senhor, ou seja, ele tem desejo pela lei do Senhor, ele encontra a alegria dele na palavra de Deus, E ele medita nela dia e noite, Ao contrário da meditação oriental, onde é esvaziar a mente, a meditação cristã e na palavra é encher a mente com a palavra de Deus, encher a mente com o que a palavra diz, com a verdade, com o poder, com o propósito que a palavra de Deus traz para nós, E o salmista termina o salmo mostrando 2 exemplos, um para o justo e um para o ímpio, que o justo ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiro das águas e ele vai dar o seu fruto na estação própria, suas folhas não vão murchar, E ele vai permanecer e tudo aquilo que ele fizer será bem sucedido, E estar plantado junto ao ribeiro das águas é estar neste mundo, é estar nesse sistema, mas ir na contramão dele, Agir segundo aquilo que Cristo pede que a gente faça. E aí a gente frutifica, as nossas folhas permanecem verdes, Sempre fortes, e a gente tem sucesso em tudo aquilo que a gente faz, a gente prospera.
E o ímpio não, ele é como uma palha que o vento sopra e ele é levado, né? Ele não permanece, não prevalece. Então que os irmãos possam meditar nessa palavra e nessas advertências, nessas características e nesses exemplos que o salmista nos deixou nesse salmo, e que possa produzir em nós essa bem-aventurança sobre a palavra do Senhor. Amém?